Muito bem, boa noite, setianos, boa noite, setianas. Bem-vindos a mais uma transmissão aqui do nosso workshop, nessa série de 4 encontros a respeito da LGPD, para hotelaria, turismo e hospitalidade. Mais uma vez, bem-vindo, o Damião, nosso convidado de honra dessa série. Boa noite, Damião. Boa noite, Marcelo. Boa noite, setianos. Você que está nos assistindo nesse momento. Foi como eu disse, né? Muito conteúdo. É isso que precisamos saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, beleza? Maravilha. E essa questão, acho que também mexeu muito com o imaginário das pessoas, porque a gente não tem essa noção no dia a dia. Basicamente, como eu disse, também eu reforço, alguns talvez estão chegando agora, a pessoa pagou R$1, ela deixou de ser seu amigo, passou a ser seu cliente. É bastante necessário reforçar isso, embora viajemos com amigos, são todos amigos, mas a gente precisa saber separar as coisas. E a LGPD é mais um tópico necessário quando a gente tem um negócio de verdade no mercado de turismo, hotelaria e hospitalidade. Aproveitem bastante, vou deixar a palavra agora com o Damião, e a gente vai fazer um breve resumo também do encontro passado, até mesmo para refrescar um pouco a memória de vocês, o que passou, ou até mesmo os conceitos que foram aqui abordados. Nosso encontro passado. Muito bem? Ok, Damião, contigo agora. Vamos lá. Bora lá. Bom, nós vamos hoje falar um pouco sobre os riscos, né, que estão aparentemente ocultos na operação de hotelaria. Vamos falar sobre os riscos que existem na operação de hospedagem, Airbnb, enfim, iremos abordar alguns riscos, né, que verdadeiramente são ocultos no webinar de hoje, tá certo? Bom, primeiramente, como a gente sempre gosta de falar, para quem não me conhece, meu nome é Damião Oliveira, atuo aí na área de tecnologia há mais de 26 anos, 3 anos aí diretamente ligado ao direito digital, então tenho diversas certificações na área de segurança da informação, análise de risco, como também em Big Data e análise de sistema. Em último momento, né, eu tenho ali também um curso de Bom, nós iremos abordar a LGPD, né? O que é a LGPD, né? A LGPD é o tratamento de dados pessoais, que, obviamente, é encontrado em vasta abundância, né, no próprio operação hoteleira, né? Seja ele quando você chega ali para poder fazer um check-in, seja ela para você poder realizar alguma compra, né, de algum pacote. Então, a LGPD ela está em todos os canais, principalmente na área de hotelaria. Próximo slide, por gentileza. Então, como eu falei, ela abrange, obviamente, os dados que são no meio físico, como também no meio digital. Não tem jeito. Muitas pessoas, às vezes, falam, né, Marcelo? Não, eu não trato dado pessoal, eu não tenho sistema, eu só faço anotações no papel,
naquelas pranchetas, né? Quem são os passageiros que estão ali no carro para poder entrar, para você realizar o guiamento. Não. Além das questões de sistemas, né, em todo sistema de gestão de hotelaria, todo sistema de gestão de reservas, você também tem responsabilidade com sistemas ou planilhas que são preenchidas manualmente. Qualquer tipo de documentação que possa identificar um titular também precisa estar abraçada, apartada pela Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza? Bom, falando um pouco de história, ela foi publicada em 2018, entrou em vigor em 2020 no modo que eu gosto de falar que é um modo apenas, né, de conscientização, e finalmente, pessoal, em 2021, ela entrou no modo que eu gosto de falar que é full, né? É um modo que a entidade já pode, obviamente, fazer as fiscalizações, fazer realizar aí as sanções. Inclusive, está para sair, obviamente, aí no próximo mês, né? Acredito que até o final do mês ou até o final do ano, esteja saindo aí a dosimetria. O que seria a dosimetria, pessoal? Seria como que vai ser mensurada as sanções pecuniárias, né? Porque a LGPD, a gente vai ver isso, a LGPD, ela tem um artigo que fala especificamente sobre sanções. Então, nós temos as sanções administrativas e as sanções pecuniárias. Que são as sanções pecuniárias? É isso aqui, pessoal, é grana, dinheiro. Se você deixar de cumprir a LGPD, se o seu hotel, se a sua operação de turismo deixar de cumprir a LGPD, você pode, obviamente, estar sujeito a uma sanção pecuniária, que varia, inclusive, a partir de 2% do seu faturamento do exercício anterior, limitado a 50 milhões de reais. Então, dependendo aí da sua infração, ou seja, da gravidade do problema que você tem enfrentado, né, ou acabou causando a um titular de dados, você pode sim tomar uma multa ali de até 50 milhões de reais. A gente sabe que é muito difícil, porque a gente está falando de limitação de até 2% do faturamento de uma empresa. Para a empresa ter mais de 50 milhões, né, em multa, traduzindo isso em 2%, é porque, obviamente, ela faturou ali bilhões de reais no exercício anterior. Mas sim, existe essa previsão legal para que os infratores sejam punidos aí com multas pecuniárias e que, inclusive, está prestes a sair essa dosimetria, como que vai ser calculada. A gravidade, se vazar um dado apenas, vai ter um valor fixo, ou vários dados vão ter outros valores, enfim, isso está sendo definido ali pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, inclusive, há 2 semanas atrás, eu estive lá em Brasília conversando com um dos diretores, né, a parte executiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu vou estar publicando aí essa entrevista exclusiva aí de quase 1 hora de conteúdo inédito sobre a regulação das multas e das sanções administrativas e pecuniárias, a dosimetria de tudo isso, ok? Bom, falando dos riscos ocultos, né? Vamos adentrar agora especificamente com o tema que eu trago para essa noite, tá certo? Os riscos ocultos, pessoal. Existem diferentes riscos, os quais a operação de hotelaria, turismo e hospitalidade estão expostos. E cada um deles tem um nível de impacto diferente para o seu negócio. Seja ele simplesmente um receptivo, seja ele uma pousada, seja ele um hotel, ou até mesmo você só emite bilhetes de passagem, né? Você faz o serviço de emissão de bilhete. Eu só emito bilhete, só ajudo pessoas. E ali vendo um segurinho ali, um seguro viagem, ganha uma comissãozinha ali. Nessas operações, por mais simples que seja, que não são complexas, existe também um risco para o seu negócio. E aí, no geral, todas vão estar relacionadas à forma como os dados são tratados pelos seus operadores. E aí, como a gente fala de operadores, leia-se
operação de dados, tá? Porque como no turismo, né, isso é muito comum as pessoas às vezes confundirem, na área de hotelaria e turismo, existe a pessoa chamada operador, né? Tem os operadores de turismo, tem as operadoras de turismo. Então as pessoas acabam confundindo o nome quando a gente fala de operador na LGPD. Operador, como a gente viu no conceito anterior, na aula anterior, né, no workshop da terça-feira, o operador é uma empresa, né, é um prestador de serviço que opera os dados, ou seja, ele trata da forma solidária, ou seja, é confiado esses dados para esse operador e esse operador vai tratar o dado conforme a orientação de quem? Do controlador de dados, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos aí no decorrer do webinar de hoje, exemplos práticos e típicos de operadores e que precisam, obviamente, ter uma responsabilidade muito grande quando o assunto é tratamento de dados. Legal, pessoal? Bom, como identificar esses riscos de forma correta, né? Então, a gente está entrando agora nessa questão de como fazer essas identificações. Legal. Vamos pegar, por exemplo, a operação de turismo, né? O que acontece na operação de turismo? A preocupação é muito grande, né? Com os dados pessoais dentro dessa área. Por quê? Vai desde a compra de um pacote, né, Marcelo? Passando pelo aeroporto até o check-in do hóspede lá no hotel. Olha por tantos operadores que passou esses dados, não é mesmo, Marcelo? Muita gente acha que você só coleta o dado na hora lá de vender o pacote. Mas não, olha só por quantos operadores passou aqueles dados, não é mesmo, Marcelo? Queria até colocar uma pequena observação, que até mesmo as pessoas hoje, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades, às vezes vendem pacotes rodoviários e, por comodidade para o cliente, oferecem o transporte até o ponto de embarque, seja aeroporto, seja ponto de embarque de ônibus, e compartilha o número de celular da pessoa, do cliente, o nome completo do cliente com o motorista. Parece uma coisinha banal, mas é também, de certa maneira, um compartilhamento de dados. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes esse motorista vai pegar esse telefone, esse número de WhatsApp, apenas por uma emergência e depois ele continua assediando o cliente. Não é? Tem uma situação que parece banal, mas não é. Tem dona fulana em tal local, dona fulana em tal local, dona fulana em tal local. Elas vão embarcar dali, o motorista vai embarcá-las ali e vai levar até o aeroporto. É banal. Não, não é. Ou então, o embarque é 3 pontos principais, eu vou fazer uma excursão, vários motoristas pegam os clientes e levam até os pontos de embarque. E passam o número de WhatsApp para essas pessoas, os motoristas. E já houve casos, até pessoas relataram isso, que o motorista depois assediava esses passageiros. Então, assim, também é um tópico válido de ressaltar por conta disso que foi colocado agora por ti. Não é? São vários operadores em um De único dados. produto. Exato. Que é, Vários não é? operadores de dados em um único produto e que esses dados são compartilhados, né, de forma aparentemente normal, é claro. Como que uma pessoa vai entrar em contato com o motorista, com um translado, por exemplo, né, Marcelo? É normal você compartilhar esse dado. Você precisa, né? O motorista precisa ter o contato. Mas será que esse motorista tem a boa prática de que, ao acabar a prestação de serviço, excluir esse dado? Será que você, como o vendedor, né? O cara que vendeu esse pacote e ofereceu o comodismo desse translado do ponto da casa dela até o ponto de embarque, você avisou para ele que não é para assediar, tem uma responsabilidade, um documento de responsabilização sobre o tratamento de dados? Esse é o grande problema. As pessoas, às vezes, deixam de fazer o que realmente precisa ser feito, simplesmente porque não se preocupa com os dados pessoais. Veja, o que é importante? O que é importante para identificar esses riscos, né, Marcelo? Primeiro ponto, né? Possuir acordos
com operadoras, agências que estejam adequadas à LGPD. Isso é fundamental, pessoal. Sabe por quê? Porque essas empresas, obviamente, vai sempre advertir os seus contratados, subcontratados. A gente sabe que é muito comum isso no turismo, né, Marcelo? Você vende um pacote lá e, às vezes, por comodidade, um determinado operador que vai estar fazendo uma atividade para você, às vezes repassa para outro, para poder juntar, fazer um mix, encaixotar todo mundo e levar numa van, por exemplo. Às vezes seria um carro executivo para ela, para a família dela, mas por questões de economicidade e logística, coloca todo mundo dentro da van. E aí é que tá. Será que essa van, será que esse motorista da van ou a empresa que está prestando serviço com a van tem conformidade com a LGPD? E aí a gente vai perceber lá na frente que existe risco e que é oculto, que talvez você não entenda. Questione. Vai vender um pacote? Vai passar o serviço para um prestador de translado, por exemplo, de receptivo? Pergunta para ele, cara, como que você está tratando a questão de LGPD? Se ele falar o quê? Se ele falar assim para você, né? LG o quê? Você fala, meu amigo, vai ser complicado a gente fazer serviço. Então procure pessoas, procure operadores, procure empresas. Façam acordos com empresas que estão em conformidade com a LGPD. Isso vai trazer transparência, vai trazer segurança e vai evitar lá na frente de você ser responsabilizado em caso de incidente de vazamento. O outro ponto que você precisa prestar muita atenção também, e aí eu coloco isso também como fundamental, é você possuir sistemas de comunicação e de mensagens seguros. Eu brinco muito, Marcelo, que quando a gente não sabe de uma coisa, não sabe do risco que está correndo, você é como criança, né? Você é inocente. Você está cometendo um erro ali, mas você está inocente. Então, as pessoas que de repente estão assistindo essa live, vão assistir no futuro, os alunos, né, os empreendedores, você vai estar ouvindo, você vai estar tendo acesso a essa informação. E aí, se você deixar de fazer, deixar de seguir a dica que eu vou dar aqui, você, obviamente, não é mais inocente, tá certo? Por exemplo, o seu celular é um celular de trabalho. Sendo ele de trabalho, é esse celular que você vai utilizar para se comunicar com seus clientes. Não pode ser o mesmo celular. Quando eu falo celular, pessoal, é um número, né? O ideal é ter dois aparelhos, até por questões de roubo, de perda, de assalto, de... E aí falando do Rio de Janeiro, né, Marcelo? A gente sabe que o Rio de Janeiro realmente é complicado. Mas para zelar realmente pelo teu negócio, gente. Você tem os contatos de clientes ali que você depois pode prospectar, pedindo, né, uma autorização, né, o consentimento, e aí você oferecer novos pacotes. Tem uns dados que, de repente, o seu cliente passa ali, um CPF, uma data de nascimento, um documento. E aí? E aí é o mesmo celular que você usa lá para você emprestar o seu filho para jogar o Minecraft, para ver vídeos, ou até mesmo para poder clicar naqueles links duvidosos, né? Você ganhou o sorteio da Toyota, do Mercado Livre, e aí, na verdade, são muitos links que são maliciosos, que podem trazer, inclusive, vírus para o seu celular, e que, na verdade, está roubando os dados. Imagina, os seus dados dos seus clientes sendo roubados, sendo transferidos através de um vírus. Então, utilize, pessoal, sistemas de comunicação de mensagens seguros. Ter o WhatsApp tem uma diferença também, usar o WhatsApp corporativo, o WhatsApp Business, né? Eu gosto muito de dizer, tem gente que não gosta de instalar o WhatsApp Business porque acha que vai perder tudo. Mas, na verdade, não vai perder nada. Ele vai continuar recebendo as mesmas mensagens que estão ali. A diferença é que você vai dar mais proteção, né, nas mensagens que são trocadas. Então, celular pessoal é celular pessoal, celular corporativo
é celular corporativo. E aí você consegue trazer segurança para a troca de mensagens seguras. O outro ponto que eu gosto de chamar a atenção é sobre os sistemas de emissão de vouchers, né? Então, se você vai emitir realmente vouchers para os seus clientes, que você utilize plataformas seguras, que você tenha certeza que essas plataformas também atendem à Lei Geral de Proteção de Dados. Por que é necessário? Porque só assim vai fazer com que o seu cliente tenha segurança na hora de clicar num link, que não vai ser aquele link malicioso que a gente acabou de citar, né? Então, tem plataformas que oferecem, ao invés de simplesmente você tirar uma foto de um voucher e mandar para o seu cliente, a maneira correta é você mandar um link seguro para que ele abra no dispositivo dele, também seguro, e tenha acesso àquele voucher. Porque você imagina, você manda uma foto de um voucher, por exemplo, né, de uma viagem, um print, né? Tem gente que gosta muito de usar isso, usar print, né? Manda o print. E aí, de alguma forma, ela perde esse celular. O celular é furtado, é roubado, a conta dela é hackeada, por exemplo, do seu cliente. E aí você tem as informações de uma viagem. Pode ser uma viagem para o interior, né? Uma casa de campo, uma praia, mas também pode ser uma viagem para o exterior, né? Pode ser para qualquer lugar do Brasil, para o Nordeste. Esse voucher vai demonstrar o quê, pessoal? O poder aquisitivo dessa pessoa e que pode trazer transtornos, inclusive, fraude, suborno, enfim, uma série de problemas. Então, muito cuidado quando você for emitir um voucher para seus clientes. Procure sistemas seguros e formas seguras, né, Marcelo? E aí a gente gosta muito de falar que na hotelaria tem também uma preocupação com os dados, né? E, na verdade, os acordos que devemos fazer também com as OTAs, né? Porque hoje é impossível você não entrar na internet e não ter ali uma OTA que possa estar vendendo alguma coisa, né, Marcelo? Você acredita que hoje é mais fácil comprar pacote pela internet ou a internet parar de vender pacote, Marcelo? Qual a sua visão disso? Bom, é uma realidade que já existe há pelo menos uns 10 anos. Eu acredito no Brasil que a primeira que foi mais famosa, mais usada é a Decolar. Acho que a maioria das pessoas começou por ali a comprar perdeu o medo de comprar pela internet, que é Decolar realmente ponto muito bom, com. exatamente. Começou por ali, na minha opinião, né? Acho que as pessoas, pelo menos a visão que eu tenho foi essa, uns 10, 11 anos, começou ali. E hoje é natural, as pessoas pesquisam na internet, mas da mesma maneira que é fácil comprar, é fácil também se perder. Clica aqui, clica ali, manda link para lá, manda link para cá, e quando vai se ver, às vezes é extremamente arriscado o que está se fazendo. Não é? E aí, no caso da maioria do grupo que está aqui, né, são estudantes de turismo, pessoas que têm agência, são guias, são pequenos negócios. Então, você pode se preparar para o seu negócio, para a sua atividade, para, inclusive, nesse intercâmbio com hotelaria, que é bastante comum, a gente ter esse cuidado também. Né? Tem que Porque ter cuidado. essa circulação, a circulação de dados é muito constante, é fácil, mas, ao mesmo tempo, pode ser bastante arriscado. Não é? O risco muito grande de colocar o negócio existe um risco muito grande de colocar o seu negócio em risco, até sendo redundante, mas ele é real, verdadeiro e está aí, né? Então, o que é necessário você ver, pessoal? Entenda bem uma coisa, você que tem o seu negócio, você que está começando o seu negócio, é estudante aí de turismo. Existem OTAs que acabam não tendo, né, acordos de privacidade, ou não são adequados, ou não são claros. Então, o que você precisa fazer? Procurar
essas OTAs que possuam política de privacidade. É bem simples. Procure em algum lugar no site lá onde tem política de privacidade. Tem? Pô, é um ponto positivo. Tem contato do encarregado de dados? Outro ponto positivo. Tem clareza de como os dados são tratados? É um terceiro ponto positivo. Então é assim que você garante que as OTAs são verdadeiramente seguras para você transacionar. O outro ponto que eu gosto de falar na hotelaria são os sistemas de gestão de reservas, né? Então, existem diversos, gente, tem muitos no mercado, muitos no mercado. Eu não vou nem citar nomes para não ser injusto e fazer propaganda gratuita. Mas o que eu posso citar para vocês aqui é a característica do sistema. Primeira coisa, sistema que você for instalar no seu hotel, na sua pousada, para poder fazer a gestão. Procure sistemas que também são homologados e que possuam, no mínimo, no site, a política de privacidade. Eu vejo sistemas baratos rodando por aí, mas se você ligar para o suporte e falar, ei, como é que vocês estão com a LGPD? Eu não sei. Não sei nem o que é isso. LG o quê? Não é LGBT não, pessoal. Né? Como houve no passado aí, políticos, inclusive, confundindo, pessoas confundindo. É LGPD, ou seja, Lei Geral de Proteção de Dados. Além da questão de conformidade documental, precisa ter segurança, ou seja, o software precisa ser concebido com segurança. Porque se não houver uma concepção desse software de gestão com base na segurança, ele pode trazer vulnerabilidade para dentro do seu próprio negócio. E a gente vai ver mais tarde por que é importante você checar isso antes de você sair fechando. Não, esse software aqui é baratinho, isso aqui é tranquilo, eu posso fechar que não vai ter problema. Quisera você que fosse só isso, que a sua responsabilidade fosse até usar o software e que você não tem. É muito sério isso. Outro ponto que eu gosto de falar sobre as operações na hotelaria são os acordos de confidencialidade com os colaboradores. Gente, é importante demais você ter acordo de confidencialidade com seus colaboradores. Por quê? Porque eles possuem acesso a informações do seu negócio, possuem acesso a particularidades dos seus hóspedes. E se você hoje, que está me assistindo, que está nos ouvindo nesse momento, não possui, eu gosto de brincar muito, né? Às vezes eu falo assim, cara, se você não tem um papel de pão assinado, né? Pela minha idade, eu ia na padaria antigamente e tinha aquele papel que enrolava o pão, né? Hoje não, hoje, vamos se falar, né? Até o pão tá meio Nutella, Marcelo. O pão hoje tu vai na padaria e tem um saquinho bonitinho para você colocar, né? Ou aquele saco de pão, saco de pão mesmo, ou então aquele saco plástico, aí coloca o pão. Mas na minha época eu ia na padaria para comprar lá na venda do Seu Manel, era aquele pão que enrolava, né? Era um papel que enrolava só o meio do pão, e aí as duas abas vinham, obviamente, ali ao ar livre, né? Pegando a poeirinha ali e tal, tudo tranquilo. Mas a gente se alimentou com esse pão dessa forma e criou vários anticorpos, né, Marcelo? É verdade. Ajudava a temperar o pão naquela época. Nessa época também. É dessa época, né, Marcelo? A gente fica entregando a nossa idade, cara, é complicado. Mas como eu gosto de falar, eu até brinco, né? Se você tem o seu negócio, tem o seu colaborador, tem a gestão do seu negócio, e não tem nem um pedaço de papel de pão assinado assim, ó, eu me comprometo a manter sigilo dos dados da minha operação, de como os hóspedes são tratados aqui em segredo, e o colaborador assinar. Se você não tem nem um pedaço de pão assim, gente, para tudo que está errado. Vocês estão correndo um sério risco diante da LGPD e de ações, inclusive, cíveis. Marcelo, você que conhece o mercado, tem muitos negócios que não possuem esse acordo de confidencialidade com os colaboradores, Marcelo? Posso até acrescentar que muito antes da LGPD também havia a necessidade de nós termos essa preocupação, porque vou dar um caso aqui bem simples que todos aqui podem talvez se encaixar,
que nesse slide a gente está falando da hotelaria em particular, ou seja, o meio de hospedagem que tem ali uma adequação à LGPD. Ok. Mas no caso daqui de todos que estão presentes, então você faz uma excursão que leva para um hotel, pousada e tudo mais, também é necessário, mesmo sem a pessoa saber muito bem o que é LGPD, ter esse cuidado. Ou seja, eu tenho o meu grupo, levo para um determinado hotel, e ele depois começa, da mesma forma que os motoristas, a assediar o meu cliente. Então, ou seja, entendam bem, pessoal, o passageiro foi para uma pousada e gostou da pousada, ele tem total direito de, por conta própria, depois fazer uma reserva, ligar para lá e ir por conta própria para essa pousada ou para esse hotel. A gente não pode proibir essa situação. O que a gente precisa ter cuidado essa pessoa, esse hotel, essa pousada que recebeu o teu grupo, não assediar o seu passageiro. Porque, afinal de contas, essas pessoas chegaram até essa pousada, esse hotel, através da sua agência. Do seu Então, trabalho. a partir do momento que eles assediam por conta dos seus dados, já houve esse conflito do vazamento dos dados. Ele não tinha que fazer isso. Não é? Então, ou seja, é muito importante ter esse entendimento. O passageiro voluntariamente, depois, fez um contato com essa pousada ou esse hotel, é perfeitamente possível e permitido. A gente não pode fazer nada. Agora, você monta um grupo, leva para uma pousada e depois eles assediam comercialmente os seus passageiros, a gente tem que ter esse cuidado aqui, né? No caso desse item número... Acordo de confidencialidade. Tem que ter um acordo de confidencialidade. Né? E até para a própria pousada, próprio hotel. Às vezes, um funcionário sai da empresa, leva todo aquele banco de dados, Exato. que até a gente poderia até enquadrar no âmbito criminal, né? Criminal. Exatamente. Né? E aí, por isso, bem lembrado você ter falado sobre a questão ética, né, da pousada, de assediar o grupo de hóspedes, né, de visitantes, de passageiros que você levou para o estabelecimento dele, como também a questão de confidencialidade, segredo comercial do seu negócio, se falando de colaboradores daquela pousada. O cara tem acesso a toda a base. E aí o que ele faz? Ele vai lá, leva toda a base quando é demitido. Isso acontece direto, pessoal. Mas sabe por que acontece? Porque não tem, no mínimo, esse papel de pão assinado. Eu não posso fazer isso. Porque no direito é assim, o que não está escrito, na maioria das vezes, tá? Depende, mas na maioria das vezes, o que não está escrito, determinado que é proibido, é permitido. E não é o que você sabe, Marcelo, é o que você pode provar. O que eu posso provar nesse caso? Ó, você não podia fazer isso porque você assinou um termo de confidencialidade aqui, ó. Né? Você assinou um termo de concorrência. Você não podia fazer isso. E aí obviamente, vai para a esfera civil, o cara vai ser processado. Então, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer qualquer ação. Beleza? Bom, a gente também gosta de falar sobre um outro tipo de preocupação, né? Que é na área de hospitalidade. Né? Então, assim, quando a gente fala de hospitalidade, a gente precisa, inclusive, ter muito cuidado ao identificar o cliente no aeroporto. O Marcelo, eu fico, né, claro, já fui recepcionado por alguns receptivos e ficava muito constrangido quando levantava aquela placona grandona lá com o meu nome, né? E aí embaixo uma pessoa que gostaria, inclusive, de fazer uma engenharia social comigo, né? Ele pode tirar uma foto minha no aeroporto, tirar uma foto da minha plaquinha e da empresa, né? Na qual eu estou indo prestar serviço. Porque geralmente quando, por exemplo, eu né, assim, claro, já viajei particularmente, né, para poder tirar férias, mas eu viajo muito a trabalho. Então, o receptivo vem lá e bota o nome da pessoa, nome e sobrenome. E aí, abaixo do nome, a empresa, né? E aí, se o cara quiser tirar uma foto minha, então ele já tem o nome, o sobrenome, a empresa que eu presto serviço ou trabalho e minha foto. Olha só que loucura.
Com esse dado, Marcelo, entenda bem uma coisa. Com essa informação, a pessoa pode criar, inclusive, um perfil falso nas redes sociais. Você que está nos assistindo, responde aí no chat aí, faz uma interação. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Digita aí no chat. Então, assim, pegou o nome, pegou a empresa, pegou o nome, sobrenome, pegou a empresa e ainda tira uma foto. Posso tirar ali, gerar uma rede social falsa. E aí vai falar assim, Damião, mas para que o cara vai fazer uma rede social falsa? Sabe para quê? Para se aproximar das pessoas ao seu redor, extorquí-las, dizer que está precisando de dinheiro, dizer que você necessita de alguma coisa e criar, na verdade, ali, gerar um crime virtual através de uma simples placa que há 3 meses atrás estava no aeroporto com o seu nome. É simples assim, pessoal. Maria Angélica falando, um grande abraço, uma boa noite para você. Obrigado pela sua participação e audiência, doutora Maria Angélica. Ultimamente, contas hackeadas aumentaram muito, exatamente. Exatamente. As pessoas assumindo identidade. Ana Paula Mecena, super perigoso mesmo. E aí o que eu falo, Ana Paula, poucas pessoas param para pensar. A Rita falando aí, nunca pensei nisso. A Jéssica, o Expedito Andrade, Jéssica não. Pois é, poucas pessoas. Daniela também falando que não. Exatamente. Então tem um risco muito grande com isso. Então, existem outras formas, né, das operadoras, dos receptivos utilizar esse tipo de ação. Ah, como é que vai identificar? Tem jeito. A gente, inclusive, vai explicar essas técnicas aí no módulo de turismo, né, e hospitalidade que o professor Marcelo vai lançar aí no próximo ano. Então, vai ter um módulo falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados e técnicas para você minimizar esse risco e não fazer besteira aí fora, tá certo? Hackearam meu Insta e conseguiram extorquir 2 pessoas na minha família. Tá aí, ó. É assim mesmo. Geralmente, quando a gente faz muita selfie com fundo branco, facilita muito o golpe, tá? Então, ô Bruno, cuidado com selfies de fundo branco, selfies que detalham realmente o seu rosto, é muito complicado. Eu tenho um amigo que, inclusive, fizeram um Pix com biometria facial dele, só com uma selfie que ele tinha no Facebook. Cuidado. O segundo cuidado que eu gosto de falar sobre hospitalidade é o seguinte, que quando você vende um pacote, e aí a gente já até comentou no tópico anterior, né? Cuidado com o telefone que é efetuado o contato, pessoal. Por 2 motivos. O primeiro motivo é a questão de privacidade, realmente, né? Você precisa ter cuidado ao falar com a pessoa, ao contatar a pessoa, com quem você vai compartilhar esse telefone, por exemplo. Se são pessoas que têm realmente um skill de segurança, né? E quando a gente fala de skill de segurança, a gente volta lá atrás e fala, olha, será que esse operador ele tem realmente conformidade com a LGPD? Sabe alguma coisa de LGPD ou não está nem aí? Então tem esse problema, esse é o primeiro ponto, né? Um segundo ponto que eu acho muito importante também é que você utilize uma versão business no seu aparelho. Para quê? Para que você proteja essa comunicação com criptografia de ponta a ponta, com duplo fator de autenticação, para que a sua conta não seja hackeada, que você coloque mensagens automáticas de privacidade, para que a pessoa se sinta segura, né? E que esse contato ele não esteja jamais no seu aparelho pessoal, para que evite essa forma, o modus operandi de crime, né? Que o criminoso gosta. O que o criminoso gosta? Facilidade. Então, cuidado, cuidado,
na hospitalidade, pelos riscos que o professor já falou, a questão do telefone. E aí, também na hospitalidade, como a gente já abordou, possui acordos de confidencialidade, né? Todas aquelas pessoas que trabalham no receptivo também precisa ter acordo de confidencialidade. Precisa, é fundamental. Isso vai trazer segurança jurídica para o teu negócio, né? Como também evitar muita sanção, muitas ações que possam ocorrer. Assim como o professor Marcelo falou, é muito grave a questão de assédio de operadores, que talvez você não tenha nenhum papel de pão assinado, e aí ele possa trabalhar bel prazer com os dados pessoais. E aí, eu gosto sempre de trazer coisas práticas, né? Uma lista de coisas que você, na verdade, tem que se atentar, né? De uma forma direta. Atente de forma direta para isso aqui, ó. Bom, o time interno. O que o time interno precisa estar atento? O risco que existe interno. A recepção, né? Ter um comportamento diferenciado quando receber um hóspede, né? Por exemplo, cheguei aqui no hotel hoje mais cedo, o rapaz da recepção me perguntou se eu já tinha me hospedado aqui, eu disse que não. Então, o que ele fez? Por gentileza, o senhor me forneça um documento com foto? Beleza. Eu não precisei falar nada para ele. Tinha outras pessoas fazendo check-in, ou seja, ele já manteve ali a questão da privacidade, né? Existe um protocolo que é assim, o que você pode fazer para confirmar? Seus dados estão corretos? Antes, ele pode até imprimir a ficha FNRH e ver, confere por gentileza, vê se os dados são corretos. Então você vai conferir. Você não falou nada, tu vai conferir, tá certo. Assina aqui, por favor. Pronto. Mas tem gente que já começa a gritar lá na recepção. Qual é o teu nome? Teu CPF? Tá vindo de onde? Tá indo para onde? Né? Igual aquela música do conjunto Blitz, né? O Marcelo. Blitz, documento. Então, tá vindo de onde? Tá indo para onde? Né? E aí, no meio da recepção, falando ali de uma forma até deselegante, né? E de um certo modo, trazendo vulnerabilidade para os dados pessoais. Então, muito cuidado com o teu time interno ao orientá-los para, ao recepcionar o hóspede e eu fazer o check-in. WhatsApp. Isso aí, pessoal, é muito complicado. WhatsApp pessoal, as pessoas utilizarem a conta pessoal do WhatsApp dentro da operação. Por quê? Pela mesma forma que você tem o seu WhatsApp pessoal, você está no grupo da família, está no grupo do futebol, está no grupo da faculdade, do colégio. E esses grupos, né, você acaba tendo links que podem ser maliciosos, compartilhamento de fotos, inclusive, clica lá uma foto e acaba compartilhando. Cuidado, pessoal. Tivemos o caso aí de uma menina que foi demitida no hotel lá em Manaus, onde o vocalista, né, da banda Guns N' Roses, né, acabou sendo filmado um momento íntimo dele lá. Ele estava no bar. Imagina se naquele momento ele estivesse bêbado, fazendo alguma coisa demais. Mas não, a menina foi lá e filmou o vocalista. Mas se ela não estivesse com o aparelho pessoal dela, ela não teria acontecido isso, né, Marcelo? Até a gente pode, colocando paralelo com a nossa atividade, que até a Justiça do Brasil tem revisto essa questão de pessoas públicas. Porque, no caso, o vocalista é uma pessoa pública, mas ele estava num momento particular. Até que ponto fotos, vídeos podem ser considerados públicos?
Não é? Isso também é necessário. No nosso caso, mais ainda, porque a gente lida com pessoas que estão no momento muito pessoal de lazer. Então, cuidado com esse vídeo que a gente posta no WhatsApp, posta no Facebook, Instagram, outras redes sociais, porque a pessoa ela comprou o pacote para passear, para aproveitar o lazer, para aproveitar um momento interessante que ela separou para aquilo. Não é para a gente usar comercialmente ou até expor essas pessoas. É muito, muito Muito necessário. cuidado. Muito cuidado. E também, nesse aspecto, vários aplicativos que a gente usa no dia a dia têm a tal da verificação em duas etapas. Então, é uma dica para todos aqui presentes é nesse sentido. Vários deles têm essa possibilidade de você verificar no aparelho, verificar por um SMS, um código, para verificar quando vocês entram no aplicativo. Então, a gente já tem uma camada a mais de segurança para evitar eventuais vazamentos ou eventuais invasões. Exatamente. Quem puder, façam isso, porque até mesmo ajuda a evitar eventuais hackeamentos. Não é? Como você falou, como o Damião falou, quanto mais fácil, incentiva o crime. Não é? Se a gente tem dois muros ou tem duas cercas, fica mais complicado fazer isso. Exatamente. Perfeito. E falando no risco também, o Marcelo, que eu gosto de trazer, né? A diretoria. Por que a diretoria acaba sendo um risco dentro da operação? Porque geralmente os diretores eles pensam apenas na operação, no estratégico, né? Então é preciso levar clareza para a diretoria, para que envolva inclusive a tecnologia, né? O setor de tecnologia, para que haja um treinamento. Então, esses 3 pilares aí, ó, a diretoria, o setor de tecnologia e o treinamento precisam ser envolvidos efetivamente. Porque, primeiro, a diretoria vai fazer com que possa haver recursos, né? Possa liberar recursos para fazer um investimento em tecnologia. O Wi-Fi, por exemplo, né? Às vezes a pousadinha lá, né? que é pequena, a gente entende, pequeno negócio. Tem lá o Wi-Fi, o roteador, mas o roteador ele não autentica o usuário, né? Ele não consegue validar o usuário, é só aquela senha única e pronto. Né? Eu, por exemplo, eu vim aqui fazer um trabalho e já identifiquei de cara um problema sério. O hotel tem a senha, o Wi-Fi, a mesma senha para todos os quartos. E eu perguntei, quanto tempo que vocês não trocam essa senha? Ah, deve fazer uns 6 anos. O hotel, por ser grande, na beira de uma avenida, o cara pode estar num bar que tem aqui ao lado, usar a senha do hotel. Cometer crimes virtuais, extorsões. E sabe depois, quando fizer uma apuração, quando fizer uma perícia, sabe de onde que vai partir o ataque? Onde vai partir a extorsão? Do hotel. Do seu hotel que você está nesse momento. E que está usando a rede. Eu dificilmente, como eu falei para você, Marcelo, dificilmente eu uso rede de hotel. Porque elas não são seguras. 90% das redes de hotéis e pousadas não são seguras. O número assusta, mas é verdade. Simplesmente por quê? Porque a diretoria não tem essa sensibilização para fazer um investimento em tecnologia adequada ou para fazer investimento em treinamento, como esse que a gente está fazendo, como esse que a gente, obviamente, vai fazer mais adiante. Precisa ter uma equipe treinada para que possa efetivamente saber o que está fazendo de forma segura. Beleza? Outro ponto que eu gosto de falar, e um cuidado, né, do risco operacional, são os prestadores de serviço. Sabe os prestadores que têm acesso às suítes para manutenção? Ana Paula, isso vale também para aeroportos. Ana, vou ser bem sincero. Se eu fosse dar um conselho, não use rede de aeroporto. Primeiro,
se você não tiver conhecimento de reconhecer uma rede segura. E aí eu vou falar para você. Eu já fiz uma rede de aeroporto e fiz nada mais, nada menos de que 18 pessoas se conectarem à minha rede falsa. Se eu quisesse fazer um sniff, se eu quisesse fazer um procedimento hacker para fraudar, para invadir os devices dessas pessoas, eu faria com facilidade. Por exemplo, vamos supor que antigamente, né, Infraero, que tomava conta de todos os aeroportos, aí tinha Infraero, não sei o que, Recife. Né? O hacker pode pegar lá Infraero Recife, criar uma rede falsa, deixar inclusive aberta, para até ser fácil. Você dentro do aeroporto, Ana Paula, responde aí no chat. Você vai saber identificar se a rede é verdadeira ou falsa? Diz para mim aí. Você vai conectar e vai embora, não quer nem saber. Sim ou não, Marcelo? Tá no mudo. Um alerta aí também a todo mundo que usa a internet compartilhada com o vizinho. Acho que todo mundo conhece alguém que, tipo, são 2 casas, a gente paga só uma conta de internet e divide o Wi-Fi, que tal? Legal, bacana. Muito também mesmo é similar. Quer dizer, a gente não sabe o que o vizinho está fazendo, o vizinho faz um churrasco com os amigos, seus familiares, quando todo mundo conecta no Wi-Fi, e aí? Não é a sua rede compartilhada. Então, é outro item também bastante preocupante. Ou seja, a gente falou no encontro passado, mas é no dia a dia, pessoal. Dia a dia. É idêntico, é idêntico. Nós somos muito expostos e pior, a gente coloca tudo na rede. A gente às vezes não se dá conta do risco que corremos em várias situações que parecem banais. Essa de compartilhar o Wi-Fi é bastante comum. Acho que todo mundo aqui conhece pelo menos um caso desses. É o amigo, é a tia, o irmão, o cunhado que compartilha o Wi-Fi com o vizinho. Olha aí. Exatamente. Então, Ana, cuidado com o compartilhamento dos aeroportos. Falando especificamente aqui de prestadores de serviço dentro do seu negócio, dentro do seu hotel, dentro da sua pousada. Preste bastante atenção, cuidado com esses prestadores. Então todo mundo tem que verificar todo mundo. Eu tenho que saber se o cara é ladrão, se o cara é bandido, se o cara já passou. Não é nada disso. Você não precisa fazer isso. Mas simplesmente você procurar trazer prestadores de serviço que sejam confiáveis. E aí, confiança pode ser o quê? Pode ser um autônomo, óbvio, mas pode ser uma empresa. Tem que ter um prestador de serviço confiável, porque ele vai ter acesso, de repente, no ar-condicionado, vai lá fazer manutenção no ar-condicionado, vai ter acesso à suíte do hóspede. Né? E aí, dentro da suíte do hóspede, pode ter dados pessoais, pode ter foto, pode ter notebook, passaporte. E aí? Olha o Cláudio aí, mudou a senha daqui da sua casa. Legal, é isso aí mesmo. Uma vez por mês tu muda a senha, Cláudio. Tá tudo certo. Valeu pela dica. Adolescente ama internet grátis. Ana, aprenda uma coisa. Não existe nada grátis. Não é de graça. Pode ter certeza. Não, para ter acesso é só se cadastrar aqui. De repente, a base de dados que você está se cadastrando não é nem a base de dados do aeroporto. É uma outra base de dados que você não tem o conhecimento para saber se é realmente certificado. Então, muito cuidado. Doutora Maria Angélica, com a LGPD em vigor, a rede de hoteleira e pousadeira, além de oferecer acomodações confortáveis aos clientes, também deve proteger a privacidade e os dados dos seus hóspedes. Isso agrega valor. Exatamente. Exatamente. É um diferencial competitivo. Quem não faz isso está fadado a perder clientes. Então, cuidado com os prestadores de serviço, pessoal. Grande abraço, você que está nos assistindo, você que faz parte do G20, Proteção e Privacidade. Grande abraço a todos vocês, nossos amigos aí, irmãos. A doutora Angélica é do G20. Manutenção de áreas externas. Qual o risco de áreas externas, por exemplo? Hotel que tem área verde, por exemplo, né? Aí tem lá o jardineiro. Tem um cara que corta grama,
tem um cara que arranca as palhas de coco, né? Para ficar tudo bonitinho. E às vezes é prestador de serviço, não é um funcionário. Você precisa passar um manual de boas práticas para ele. O que é manual de boas práticas, pessoal? Tem lá o hóspede que é famoso. O famoso não pode ficar exposto. Você não pode falar que o cara fica lá debaixo atrás do coqueiro lá e tirar uma foto do famoso e sair publicando. Foi o que o Marcelo acabou de falar agora. O cara, quando está no hotel, ele não está trabalhando, ele está no momento de lazer. Ah, mas ele é artista até debaixo d'água. Ok, ele é artista. Ele é famoso, ele é um político. Mas ele está no momento de lazer. Então, muito cuidado com alguns prestadores de serviço que você pode ser arrolado num processo civil, inclusive em violação de privacidade. Eu falo de algo agora que é muito, muito perigoso também, né? E tem que ter uma atenção imensa. Sistema de câmera, de monitoramento. Não é proibido ter, não é. Você sabe que não é proibido. É necessário por questões de segurança. Só que assim, qual é o cuidado? É entender e saber quem tem acesso a essas câmeras, quem opera essas câmeras. É uma empresa? Não é uma empresa? É um prestador de serviço? Sendo um prestador de serviço, fundamental, pessoal, que tenha contrato. Lembra do papel de pão? Vocês vão ficar com o papel de pão na mente, né? Mas quando a gente fala de papel de pão, é a simplicidade de um contrato, desde que tenha validade. E aí é que cai no mesmo erro, né? Nós, no mundo jurídico, a gente sempre fala. O contrato, para ter validade, ele precisa ter clareza, objetivo e concordância. Clareza, objetivo e concordância. Doutora Angélica está aí e não deixa mentir. Contrato é objetivo, clareza e concordância. Tendo esses 3 pontos, é um contrato. Pode estar próprio punho, inclusive. E aí que eu falo, né? Pode ser lá dentro um papel de pão. Tem clareza. Assinou, já era. Já está pacificado. E no meu caso, que não sou famoso, pode tirar minha foto grande, Daniel Carnaúba, o mestre, meu mentor. Um grande abraço para você. Daniel, o que eu vou te dizer sobre as fotos, né? Mesmo você não sendo famoso, você é uma pessoa natural e que precisa ter os seus direitos à privacidade respeitados, conforme preconiza a própria LGPD e agora um direito constitucional desde 10 de fevereiro desse ano, meu amigo. Não é assim sair tirando foto, mesmo que você não seja famoso, né, Marcelo? Exato, a pessoa está num momento de privacidade. E é bastante necessário a gente conversar sobre isso. Todos que estão aqui, na maior parte das vezes, são guias e agentes. E essa ideia de que é um momento de lazer, vamos nos divertir. E é muito, muito delicado esse assunto, porque a pessoa ela não deu a permissão para ser exposta, por mais que não pareça. Eu vou dar um caso aqui que até alguns já devem ter ouvido falar. Numa viagem que a gente fez de avaliação, no tal do amigo oculto, um colega deu uma calcinha fio dental vermelha para um colega, com a intenção clara de constranger o rapaz, com a intenção clara de fazer isso. E ele ficou muito constrangido, acho que até a turma percebeu a má fé e a coisa não prosperou, mas foi muito desagradável por conta disso. Aí, hoje, isso foi muitos anos atrás, mas nos dias de hoje, é quase certo que alguém fizesse um videozinho, postasse na internet. Olha a encrenca que essa pessoa poderia se meter. Você é louco. Que desespero. Iria ser desesperador isso aí, né? Então, algumas são divertidas, tudo bem, a gente momentos de lazer e tudo mais. Mas filmar, principalmente filmar as pessoas que estão bebendo, estão caídas no chão, por exemplo. Ah, fulano caído ali, bêbado, acabado. Olha o que fulano ganhou. Então é muito sério esse tipo de situação. Muito sério. Logicamente, o organizador aqui, o guia, o agente de viagens, não teria responsabilidade sobre isso. As pessoas são adultas. Mas é desencorajar esse tipo de situação, esse tipo de atitude, que pode resvalar também no teu trabalho. E a gente sabe, né, Marcelo, a gente é carioca, quantas discussões que eu já organizei desde
da minha juventude, São Pedro da Aldeia, Bacaxá, Jaconé, Jaconé, Maricá. E aí sempre rolava aquele churrasquinho, né? E aí o pessoal, como você citou, né? Entornava os montes. E aí o pessoal fazendo vergonha. Imagina na nossa época, nessa época de... Opa, deu uma travada aqui agora. Ia ser muito complicado. É. Maria Angélica, G20, proteção e privacidade, é um direito de todos. É isso aí, é um direito de todo mundo. Né? Falando de academia, por exemplo, né? Muitos hotéis, né, disponibilizam academias dentro dos estabelecimentos, né? Dentro do pacote, do portfólio de serviço. Né? E aí, lá na academia, o que é necessário coletar ali, né? Geralmente fica alguém lá no balcão ou na recepção para poder liberar o acesso das pessoas na academia. Né? E ali também, provavelmente pode ser uma academia terceirizada, pode ser academia própria, apenas com os aparelhos, ou pode ser uma academia um pouco mais personalizada, que é a questão de uma academia terceirizada. Precisa se atentar para saber como é que está o contrato, se ele tem responsabilidade de proteger os dados das pessoas que estão frequentando a academia. Da mesma forma, eu cito as lojas, né? Às vezes tem lojas dentro de hotéis, geralmente em resort, né? Que é um pouco mais complexo, um serviço um pouco elitizado, mais elitizado, né? E aí tem algumas lojinhas, alguns parceiros que acabam colocando seus produtos para vender dentro do resort, dentro do hotel, que vai desde um souvenir, como massagens, né? Spa, massagens com pedras tântricas, né? Sei lá, tem os nomes bonitos aí. O Marcelo que conhece isso aí, né? Esses negócios de massagem aí, é um universo aí do Marcelo, terapia e tal. É importante demais aí também ter cuidado com esses parceiros dentro do próprio meio de hospedagem. Nesse caso, como o receptivo faz então? Então, Elizabeth, existe formas diferentes de você fazer. Você vai identificar, sim, o teu passageiro lá no aeroporto, mas existe aí uma forma ou diversas outras formas de você fazer essa identificação. Essa forma mexe no processo operacional do parceiro, no caso do receptivo. E que a gente, obviamente, é uma aula específica só disso, que a gente vai abordar, obviamente, aí no próximo curso aí do professor Marcelo. A gente vai ter um módulo falando de proteção e privacidade de dados, e aí a gente vai acabar abordando também esses pontos aí de receptivo, com mais assertividade e exemplos práticos, tá certo? Bom, e aí, com isso, para a gente encerrar, eu não posso deixar de trazer, obviamente, esse slide que as pessoas, né, sempre trazem para a gente o seguinte questionamento: a LGPD é só aquilo que está ali na ponta do iceberg? Né? Claro que não. Abaixo do mar tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser explorada. Então, a LGPD é muito mais do que falam, né? Muito mais do que propagam, e talvez seja muito mais simples do que se imagina. É só você ter a direção, é só você ter a assertividade do que precisa fazer no momento certo e com as pessoas certas. Eu brinco muito com o meu sócio que a gente fala: o pior do empreendedor, o pior do prestador de serviço, de não fazer o que precisa ser feito, é ele não buscar a informação do que precisa realmente ser feito. Algo totalmente o contrário daquilo que vocês estão fazendo nesse momento. Buscando a informação, procurando entender o que você precisa fazer e, principalmente, prestando muita atenção do que é realmente a Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza?
esse momento, nosso momento Q&A, para a gente encerrar. Estamos dando aí já 1 hora de live. Dúvidas, perguntas, questões, larguem o dedo aí no chat, comecem a perguntar. Vamos lá, professor. Eu acho que no momento, o Damião e todos também, tudo que é novo assusta um pouco. Então, mas é tanta coisa, meu Deus! Só que, como tudo na vida, depois que se tornar conhecido, é um processo que vai fazer parte do trabalho de vocês também. Vou organizar uma excursão, o que eu preciso fazer? Transporte, hospedagem, hospitalidade, passeios, tudo mais. E também cuidar da proteção de dados dos meus clientes. Já virou padrão. É isso. Então, E, inclusive, não é? é isso, é exatamente isso. É a privacidade por padrão. Tem um conceito que foi desenvolvido pela nossa grande profissional de proteção e privacidade, a egípcia Anka Volken, né? Que desenvolveu o conceito de privacy by default, né? Que é a privacidade por padrão, né? Então, é exatamente isso. Tudo que você for fazer, tudo que você for conceber, vai precisar ter privacidade, vai precisar considerar a privacidade. Daniela Souza, que lição, são coisas que a gente quase não imagina. Obrigado pela aula. É isso aí, Daniela. Tem muito mais coisas, vocês não têm noção, mas são coisas que vocês aprendem realmente no dia a dia. Daniel Carnaúba, uma pequena pousada precisa ter DPO. Olha, depende, vou falar como eu sempre gosto de falar, né? No direito a gente sempre fala, advogado gosta de falar isso, depende. Por que depende, né? Depende, primeiro, da quantidade, né, de hóspedes que ele recebe, né, diariamente, mensalmente, né? Se tem um volume muito grande, e aí você acaba acarretando o quê? Uma tendência de poder ter pedidos de titulares, interações de titulares de dados muito maior. Mas, para se fazer um projeto de adequação, por exemplo, adequar uma pequena pousada, é praticamente o mesmo trabalho, praticamente porque os princípios que você vai ter que desenvolver dentro de uma pequena, de uma grande pousada ou um grande hotel vão ser os mesmos, não tem como, né? Então, o que eu diria num contexto geral? De que numa pousada grande, você precisa ter um encarregado de dados, precisa ter um DPO. Sim. Numa pequena, para poder te orientar, para poder atender os titulares e para poder ficar constantemente treinando, constantemente te assessorando e mais, representar. Porque assim, o Marcelo, saca do contador? O contador é um profissional que tem um CRC. Então, o contador, ele representa a sua empresa junto, né, aos órgãos federais, municipais e estaduais. Né? Você dificilmente vai lá e fala com esses órgãos. Quem fala com esses órgãos por você? É o contador, não é? É a contabilidade, porque ele tem o CRC. Mesma coisa quando você desenvolve alguma atividade técnica que precisa do CREA, precisa de um profissional com CREA, né? Então, você como empresa, você não fala com CREA. Quem fala com CREA é o profissional que é credenciado, que representa o seu negócio. Então, o encarregado de dados, Daniel Carnaúba, é o profissional que vai representar a tua pousada frente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, todo negócio, e principalmente do ramo de hotelaria, precisa, sim, de um encarregado de dados. Eu gosto de falar depende para uma reflexão daquilo que a pessoa faz. Mas, canja de galinha, meu irmão, e sopa nunca faz mal a ninguém. Então, tenha o seu encarregado, mesmo que você seja uma pequena pousada, né, Marcelo? E até mesmo, eu creio que seja possível criar um grupo de pousadas, e esse custo provavelmente vai cair bastante para todo mundo. Cai Né? bastante, exatamente. Né? O encarregado, ser encarregado de um grupo de pousadas, ele vai ser responsável por 10 pousadas, por exemplo. O valor é bem menor. Vitória, Obrigado, é Vitória. verdade.
Vitória Rodrigues, obrigado, Vitória, obrigado. Depende do caso mesmo, a doutora. Advogado é assim mesmo, né? Só fala assim, depende. Patrícia, aprendi um pouco de algo que eu nem sonhava saber. Informações muito importantes. Obrigado por tanta informação valiosa. Pô, Patrícia, você não sabe o quanto que isso deixa a gente feliz, eu, professor aqui, porque o intuito é realmente esse, é trazer clareza, trazer conhecimento para vocês. Como aluga imóveis para a temporada? Fica desconfortável para o cliente em ver câmeras em áreas comuns ou a segurança pretere? O que precisa se prezar nesse pilar, Cláudio? É assim, ó, a segurança do cliente, do hóspede, precisa ser a prioridade em áreas comuns, não em áreas privadas, né, Marcelo? Corredor, entrada e tal, mas por dentro do quarto, não, nós só vamos botar uma câmera lá. Exato. Mesmo em hotel, pousada, a gente não tem câmera, até onde eu sei, não se tem câmera dentro de apartamento. Não. A gente tem essa questão. Porque fica essa dúvida, o que é privado, o que é público. O artista está no shopping, é uma área pública. Uma pessoa pública numa área pública. Se o passageiro está no shopping, na praia, numa praça, é uma área pública. Entrou para um estabelecimento, pousado, hotel, o que for, é uma área onde a pessoa tem direito a uma privacidade. Privacidade, exatamente. E dentro do apartamento é uma área mais restrita ainda. Então, mesmo imóvel de temporada, aí eu imagino que não pode ter câmera em áreas privadas, né? Quarto, banheiro. Não, mas não área pode. pública... A área pública pode ter, e inclusive a própria LGPD, ela, como é questão de vigilância para o patrimônio, em algumas situações a LGPD nem se aplica, mesmo que para serviço de segurança pública é que precisa ser enquadrado. Condomínio, por exemplo, é questão contratual. O que você precisa para poder executar o seu contrato, né? Eu preciso garantir que o apartamento não seja depredado, que o imóvel não seja depredado, porque depois, não foi eu que fiz, já estava assim, a borda da piscina já estava quebrada. Mas como assim? Que eu vi vocês pulando, jogando cadeira na borda da piscina e tal, né? Você pode monitorar a piscina? Pode. Você não precisa monitorar toda a piscina, pelo menos parte da piscina, que é para manter a privacidade. Mas você pode monitorar a área da piscina, por exemplo, do seu imóvel. Entendeu? Então, você pode colocar câmera, não tem problema não. Como a doutora Maria Angélica coloca aqui, não é? Isso. A nomeação de um encarregado é vista como boa prática pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados em caso de fiscalização ou atuação. Exatamente. É tipo assim, se o negócio é bem pequeno, você não tem obrigação de colocar, né? É aquele depende. Mas se acontecer alguma coisa, e se você não tiver, olha, aí você se pirulita. Sim, somente causas comuns. Isso aí, Cláudio. Áreas comuns, pode colocar, sem problema nenhum. A LGPD não proíbe isso. Inclusive, para execução contratual e segurança do seu patrimônio. Não é isso, professor? Perfeito. Então, mais uma vez, pessoal, a gente agradece a presença de todos vocês. Acredito que acabaram os comentários aqui, né? E a gente tem os certificados, mas lembrando que é para toda a série. Então, não é cada dia que a gente emite certificado para vocês. Então, vai ser para toda a série. O material dessa semana vai amanhã para vocês também por e-mail. Vocês vão receber no e-mail cadastrado o material dessa semana. E semana que vem, terça e quinta, os nossos próximos 2 encontros também já vou mandar para vocês da mesma maneira o link. Ou só entrar no canal que a gente já está ali com ao vivo. Perfeito. Dia 29, dia 1º, 29 de novembro e 1º de dezembro. Beleza. Por isso, o texto de depreciação no modo é importante de uma boa inspeção do check-in e check-out. Isso aí. Perfeito, Cláudio. Porque o imóvel é seu, o imóvel é do Cláudio. No caso de cada um presente aqui, tem as suas normas de check-in e check-out, sem problema algum, não é? Cria suas normas e o passageiro, ao concordar, não há nenhum risco nesse sentido. Beleza. Mas, maravilha. Pessoal, boa semana, bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana. A gente vai se encontrar então na próxima terça-feira. Tragam suas perguntas, tragam seus comentários, seus casos também, para a gente enriquecer
esse debate. Professor Damião Oliveira, mais uma vez, muito obrigado pela presença nessa noite. Obrigado, Marcelo. Eu acho que cada dia que passa o bate-papo fica melhor ainda. Alcançar o objetivo desse encontro é realmente trazer e esclarecer muitas perguntas e muitas dúvidas que ficam para os seus alunos e para todos que vão assistir, e isso é a nossa missão, tá certo? Descomplicar a LGPD. Deixa eu ver só aqui um comentário importante também, foi colocado pela Vitória. Quando a promoção do nosso guiamento é necessário a apresentação do nosso portfólio de tours, principalmente representado por imagens com grupos. E como ficaria essa questão? Vamos ver. Vem cá. Quando você faz... E aí, por isso que tem que rever lá o processo, né? Ou seja, quando você faz a coleta dessas imagens, você pede autorização para as pessoas dizendo, essas imagens serão utilizadas para campanhas promocionais. Vocês autorizam? Tem que ter autorização, pessoal. Nesse caso, não tem jeito. Porque não existe uma hipótese de tratamento. Assim, existe 10 hipóteses de tratamento. E nenhuma delas faz assim. Vou tratar para poder vender a imagem. Não existe. Vou fazer uma promoção com essa imagem. Não existe essa hipótese de tratamento. Então, o processo tem que ser revisto. Entendeu? Qual o nome dela? É a Vitória? Vitória, isso, Vitória. Vitória. É isso, Vitória. Você precisa rever o seu processo. Vai usar a imagem? Vai. Mas quando você for coletar, quando você for fazer um grupo, por exemplo, né, vai fazer uma foto de um grupo. Quando você vende o teu serviço, lá já tem que ter aquela autorização, conforme eu falei na aula passada. Pode rever lá o vídeo, né, o Marcelo? Eu falei sobre isso. Tem que ter uma autorização, né, um checkbox lá, autorizo a divulgação. Isso também será matéria do nosso módulo de LGPD, que vocês vão aprender, mas a dica está lá no vídeo anterior da terça-feira agora passada, beleza? E também a dica, se alguns de vocês se sentem desconfortáveis, eu pelo menos me sinto desconfortável de fazer dessa forma. Faz as suas fotos nos locais turísticos, faz as suas fotos com empreendedores. Como exemplo, hoje estou no restaurante fulano de tal, no XPTO. Estou no restaurante XPTO. Trouxe um grupo aqui que gostou muito do serviço. Você está dizendo que trabalha com grupo e, ao mesmo tempo, não expõe passageiros, pessoas físicas. Porque o dono do estabelecimento ele concordou, é diferente. Ele também quer divulgar o estabelecimento. Né? Ele quer divulgar, exatamente. Estou aqui no Pão de Açúcar, sou guia, trago você para conhecer essa maravilha. Estou aqui no Corcovado, estou no Jardim Botânico. Não expõe, não corre esse risco e, ao mesmo tempo, está com alguma credibilidade, porque você está no Jardim Botânico, está no Pão de Açúcar, está num hotel, com diretor, gerente do hotel, é diferente com passageiro que não necessariamente vai ceder a imagem para divulgação comercial. Não é muito sério. E se ele pegar, de repente, um folder seu com a foto dele, ele pode realmente pedir para que você inutilize esses folders. E se você não fizer, obviamente que ele pode até te processar por direito. É uma coisa, algo muito simples. Vou no Google, dá um Google e pega uma foto lá. Uma ex-aluna nossa, há uns 4, 5 anos atrás, ela foi parar em Santa Catarina, no Fórum de Florianópolis, porque ela pegou uma imagem do Beto Carreiro, montou um pacote para o Beto Carreiro com uma foto que ela pegou. Google, dá um Google e pega a foto. Alguém, de alguma maneira, descobriu que a foto era uma foto particular e processou, não só ela, mas outras pessoas também. E aí é o desgaste, o investimento de ir a Santa Catarina, transporte, hospedagem, constituir advogado, e mais a porrinhação de passar por um processo sem necessidade. Chegaram no acordo, mas ela teve um prejuízo por conta disso. Então, gente, trabalha um pouquinho mais e a gente evita prejuízo sem necessidade, não é? Trabalha certinho que não vai ter problema. Beleza? Maravilha. É isso, pessoal. Uma boa noite a todos vocês e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Maravilha. Para todos vocês, nosso muito obrigado e a gente se encontra dia 29. Obrigado, Daniel, mais uma vez, e a todos vocês. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.